Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Gente. Para você que está aqui pela primeira vez, eu me chamo André Espírito Santo, eu sou jornalista, sou a host desse canal e sou consultora de comunicação corporativa. Trago aqui nesse podcast com o propósito de falar com vocês sobre comunicação, sobre como ela transforma as nossas relações, e as relações no ambiente corporativo. No episódio de hoje, pessoal, eu queria dividir com vocês uma entrevista com o Marcos Pinheiro. Marcos Pinheiro conheci através do LinkedIn, acho que foi através, na verdade, de um conhecido, e eu gostei muito de conhecer o Marcos porque ele tem uma pegada, um trabalho que fala muito sobre aquilo que muitos de nós buscam, que é trabalhar com um propósito, né? A gente tem um propósito e a gente quer, vamos dizer assim, a gente quer alinhar como trabalhar com aquilo que a gente gosta, mas também conseguir fazer a diferença no mundo corporativo. O Marcos Pinheiro, ele é empreendedor social há mais de 20 anos. Ele é formado pela PUC do Rio de Janeiro, pisou pela primeira vez numa ONG em 2023 e ele nunca mais saiu do ecossistema de impacto socioambiental positivo. Ele fundou três organizações sociais e hoje ele empreende em sustentabilidade e na agenda ESG, né? Ele é top voice, pessoal, do LinkedIn, com mais de 24 mil seguidores, e é formado em sustentabilidade de negócios pelo INSPER e certificado ESG pelo ESG Investing pelo CFA Institute de Londres. Eu quero dar as boas-vindas ao Marcos Pinheiro. Como é que você está, Marcos? Oi, André, tudo bem? Obrigado a você, obrigado a todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Obrigado pelo convite. Muito bom poder estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema que é carreira, para falar um pouquinho desse livro que eu estou lançando agora sobre a primeira parte da minha carreira, para falar um pouquinho sobre escolhas pouco ortodoxas de carreira que eu fiz e que me levaram aonde eu estou, que é onde eu quero estar. Então, falar um pouquinho sobre essas escolhas e sobre esse caminho aí que eu trilhei. É isso mesmo. O convite para você, Marcos, veio justamente por ter conhecido o seu trabalho. Eu sigo poucas pessoas que comentam sobre ESG, sobre sustentabilidade. Eu gosto muito da forma como você aborda esse assunto, nas suas comunicações, né, nos seus pontos de contato, seus meios de comunicação. Mas o que também me deixou bastante impactada com você foi quando nós conversamos e você falou que na sua jornada de trabalho, você se questionou: por que que eu também não poderia trabalhar com aquilo que eu gosto, né? As pessoas têm o costume de dizer que trabalham com o que gostam, mas me parece que o que você gosta é uma coisa que as pessoas teriam medo. Você pode explicar isso para a gente? Conta um pouquinho da sua jornada. Beleza, vou contar um pouco dessas escolhas aí. Então, começando bem lá atrás, né? Na descrição aí você falou, pisei pela primeira vez numa ONG em 2003. Como é que eu fui parar numa ONG em 2003? Nunca tinha pensado em trabalhar. Em 2003 eu tinha 17 anos, né? Então eu nunca tinha pensado em muita coisa. Então eu nunca tinha pensado em trabalhar em ONG. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com impacto. Eu nunca tinha pensado nesse mundo propósito. E nunca tinha pensado em nada disso. Só que quando eu fiz o meu terceiro ano na escola lá no Rio de Janeiro, a gente tinha a opção de ir dar um ano de aula gratuita, voluntária, no pré-vestibular comunitário da escola. E eu fui dar aula de história por um ano. Hum. Mas não, nem de longe, assim, eu imaginava que esse negócio ia virar uma profissão, que esse negócio ia imaginar alguma coisa. Ah, eu gosto de história, eu gosto de falar em público, eu vou lá dar aula por um ano. Ia pouco além disso, assim, a minha tomada de decisão. E aí eu fui. Só que aquele negócio me dava um senso de realização diferente, assim, me dava uma sensação diferente. Eu lembro que no começo eu dava aula nas quintas-feiras, e quinta-feira era o dia que eu saía mais feliz, mais realizado ali daquela atividade. E aí dei aula em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. No meio disso me formei na faculdade, formei em comunicação social também, mas nunca em momento algum desse meu voluntariado eu Hum. imaginava que trabalhar em ONG seria um caminho. Assim, eu não, eu tava lá porque eu queria estar lá, basicamente.
Só que era uma coisa que sempre acontecia muito bem. Eu gostava muito da aula, a pessoa gostava da minha aula, eu me sentia bem. Que eu, né, quem não sabe, para vestibular comunitário é um pré-vestibular para pessoas que não têm condição de pagar. Quem está ouvindo a gente que não é do Rio de Janeiro, com certeza já ouviu falar na famosa Rocinha. Então era um pré-vestibular comunitário para alunos e alunas da Rocinha, que eu era professor. Tinha estudado em escola particular, numa boa escola, e fui lá compartilhar um pouco do que eu tinha aprendido. E essa coisa me começou a me preencher muito. Aquilo me preenchia muito, mas não comunicava com uma ideia de carreira. Não era uma coisa que eu imaginava que eu ia fazer aquilo e tal. Hum, Em 2008, eu me formo na PUC do Rio de Janeiro, comunicação social. Quando eu me formo, vem aquela coisa, eu vou fazer o que da vida, vou fazer o que da vida, vou fazer o que da vida. E aí a história que eu conto no livro, em 2009, isso aí dá um podcast só sobre isso, é só sobre essa história, mas eu vou tentar encurtar aqui. Eu decido comprar como se fosse uma banca de jornal, era um misto de banca de jornal com loja. Aí você me fala, mas você tinha dinheiro, como é que você decidiu? Eu não tinha dinheiro para comprar, mas decidi, fiz toda a negociação sem ter dinheiro, consegui ali a muito custo trazer dinheiro de amigos e de familiares e comprei o negócio. Resumindo muito, quebramos. Tive esse primeiro negócio, no ano seguinte eu comprei mais dois negócios, os mesmos três sócios. Somos amigos até hoje, mas quebramos, devemos rios de dinheiro aí. Quebrei. Nesse processo de quebra, e aí já falando, entrando um pouco aqui em propósito, vamos lá, eu tinha sempre li muito sobre o que empreendedores faziam. Eu sempre li muita biografia de empreendedor, livro de empreendedorismo. uhum, E uma coisa que todos tinham em comum era que todos tinham passado algum momento de dificuldade extremamente aguda e tinham saído disso melhores nos negócios. hum, Isso todos têm. É uma das. As histórias são muito diferentes, mas todas têm essa transversalidade. Teve algum momento em que a coisa quase desandou muito feio e essa pessoa teve que tirar força, sabe-se lá de onde, para virar o jogo. Sei que todos os empreendedores e empreendedoras têm essa história. E no momento em que eu me vi no Vale, devendo, eu devi para família, amigo, conhecido, Receita Federal, Banco do Brasil, Caixa nossa. Econômica Federal, Santander, Itaú, devi para todo mundo. Só não devia para funcionário e funcionários, a gente pagava em dia, mas o resto a gente entrava todo mundo. Quando eu me vi no Vale, devendo, com processo de despejo, sem ter para onde correr, sem ter a quem recorrer, sem saber o que fazer da minha carreira, Hum, eu me lembrei, cara, todos os livros que eu li, os caras chegaram nesse ponto, as pessoas chegaram nesse ponto que eu tô hum, agora. E elas deram a volta por cima. Só que o dar a volta por cima. Esse dar a volta por cima não me atrai. Porque o que que seria dar a volta por cima? Que eu vou conseguir pagar tudo, as minhas lojas vão vender hum, pra cacete, eu vou comprar mais loja, eu vou ter uma rede hum, de lojas. Eu não quero isso. Pra que que eu vou dar a volta por cima? Por que eu vou passar isso que eu tô passando? E aí me pegava muito aquela coisa de, cara, mas o que que faria, o que que me energizaria para fazer o movimento que eu tenho que fazer, que é sair desse buraco que eu tô. hum, Foi aí que uma amiga minha me emprestou um livro chamado O Banqueiro dos Pobres, que é de uma pessoa de Bangladesh, um economista de hum, Bangladesh chamado Muhammad Yunus, que nesse meio de propósito, todo mundo conhece ele. Foi basicamente um cara que ele fundou um banco de microcrédito, chama Grameen Bank, em Bangladesh, que era um banco que você, resumindo muito aqui também, existiam pessoas que tinham questões de dívida gritantes com agiotas. Essas hum, pessoas não conseguiam sair do ciclo de pobreza porque elas estavam trabalhando para pagar o agiota, e aí pegavam mais uhum. empréstimo e trabalhavam mais para pagar o agiota. E ele fez um banco que emprestava para que essas pessoas pagassem os agiotas. E emprestava a baixíssimos juros e tal. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, esse cara ele junta empreendedorismo com um objetivo social, um objetivo de propósito. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Isso me energiza para sair desse buraco que eu tô. O objetivo puro e simples de acumulação, ele não me atrai o suficiente. Hum. Acumulação de capital não me atrai o suficiente para eu sair desse buraco. Mas isso que eu tô olhando desse cara, eu quero ser. E aí isso foi em 2011. A gente estava no auge do caos ali, devendo o Brasil inteiro tinha uma coisa para receber da gente. Aí eu falei, tá aí, cara, eu vou jogar minha carreira para esse lado. Ele foi minha tomada de decisão mesmo, assim, eu vou juntar minha veia empreendedora, que claramente eu tinha, com essa veia de Uhum. propósito, de impacto, e eu vou fazer alguma coisa, não sei o quê, mas essa foi uma tomada de decisão muito importante, assim.
E como foi que você seguiu pelo lado da sustentabilidade? Já foi quando você foi caminhando, você já foi decidindo por esse lado? Ou você acabou em outra, numa outra direção e sustentabilidade, que é um assunto que você fala hoje, a ESG, foi uma coisa que chegou nesse momento? Cara, o meu drive, ele era muito claramente um drive de conseguir gerar um impacto positivo a partir da minha Uhum. atuação profissional, né? Isso que me movia, assim. Eu quero que no fim do dia, no fim da semana, eu olhe para o que eu fiz e eu falo, cara, isso aqui gerou um impacto positivo no Tá. entorno, no meu entorno, no planeta, nas pessoas e tal. Então, isso para mim é o essencial. E até hoje é. Isso assim, é uma coisa que eu ainda carrego, assim, ainda tenho isso bastante forte, é que esse trabalho faça uma diferença na vida de pessoas e de planeta. O ferramental que eu conhecia para lidar com isso 10, 15 anos atrás era o ferramental do terceiro setor, de ONG, que era onde eu já trabalhava. Eu ainda não conhecia a fundo o que que era sustentabilidade, o que que a sustentabilidade pode trazer, qual que é a diferença, quais são as ferramentas. Eu não entendi, eu não conhecia. O que eu conhecia era a linguagem de ONG, de terceiro Uhum. setor. Captar recurso, filantropia, projeto, métricas de impacto, enfim, termos aí que são comuns em trabalho em terceiro setor. Com o tempo, eu fui trabalhando com isso e a minha mulher, minha atual mulher, a Joana, ela é formada em empresas de direitos humanos, que é um pouco a base da agenda de sustentabilidade. E ela sempre trouxe essa história. Ela sempre trouxe essa história de como uma atuação mais sustentável de pessoas e de empresas poderia gerar um impacto positivo no mundo. E aí, na pandemia, durante a pandemia foi um ponto de inflexão muito significativo para a sustentabilidade. Eu comecei a conversar disso mais com ela e comecei a me interessar no assunto. E eu comecei a entender que a sustentabilidade, ela trazia uma quantidade de ferramentas maior para essa minha missão de impactar positivamente as pessoas e o mundo. E foi nesse momento em que eu falei, cara, tá aí, é isso que eu quero entender um pouco mais, como uma forma de expandir essa missão que eu já tenho. E foi essa história aí. Foi mais ou menos assim que eu conheci a sustentabilidade e aí que eu comecei a me aprimorar no tema. Por que que as pessoas têm tanto medo, ou receio, ou vergonha, não sei bem definir um sentimento, de trabalhar com aquilo que, em tese ou supostamente, não tem como finalidade maior somente acumular dinheiro, acumular capital, como você estava falando. André, eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Assim, a gente quer auferir o benefício. Então, o que que todo mundo quer? Cara, eu não quero mais ter aquele domingo à noite ruim, eu não quero acordar segunda-feira triste. Eu quero sentir no final, sexta-feira à tarde, que aquilo que eu fiz, pô, tá legal. Eu quero ter orgulho de falar do meu trabalho. Eu quero que isso me preencha. Todo mundo quer essas sensações. Qualquer ser humano na Terra provavelmente quer essas sensações. Agora, é necessário fazer movimentos para chegar nisso, e quando você trabalha com impacto, eu vou falar do meu caso especificamente, acho que até vale Hum. fazer um parênteses aqui, eu falo de um lugar de alguém que teve muitos privilégios no seu processo de vida, entendeu? Então, eu não tive que trabalhar até 20 e poucos anos, eu estudei em escola boa, então, assim, eu tive uma escola privada de altíssimo nível, então, assim, eu tive várias questões que foram me dando possibilidades de escolha ao longo da minha vida. Não que tenha sido fácil, mas é que eu também não quero falar do meu caso aqui, porque talvez tenha uma pessoa que está me ouvindo que tem 20 anos, dois filhos, sofreu abuso Uhum. a infância inteira, estudou numa escola de baixa qualidade. Talvez o que eu vou falar aqui, em parte, não sirva para essa pessoa, porque eu vou estar falando de um outro lugar. Mas então, acho que eu só fazer esse parênteses que eu estou falando desse lugar, de alguém que Tá. teve, que foi eivado por muitos privilégios. Então, voltando, as escolhas que eu fui tendo que fazer para trilhar o caminho que eu fiz foram escolhas que, em curto prazo, foram escolhas potencialmente muito difíceis. Muito difíceis. Então, as mortes que eu tive que enfrentar no processo foram mortes significativas. Eu vou dar um exemplo. Poderia dar muitos, mas eu vou dar um exemplo. Quando eu saí dos negócios, em 2013, eu falei com o meu sócio: eu não aguento mais isso, eu vou infartar, eu vou morrer, fica com os negócios e eu aceito levar uma parte da dívida, maior do que eu levaria para que você administre os negócios e tente vender e tente fechar.
Aí, naquele momento, a gente fez um acordo que eu pagaria uma parte relevante da dívida dele. Saio do negócio, eu tinha na minha conta, em dinheiro daquela época, R$ 2.000, talvez em dinheiro Hum, de hoje, 2 salários mínimos. E eu já morava sozinho no Rio de Janeiro, não tinha ajuda de família, e eu tinha um mês e meio de sobrevivência ali. Se acabasse, se um mês e meio não acontecesse nada, eu ou ia voltar a morar com a minha mãe ou eu não sabia o que ia fazer. E eu podia continuar no negócio ali, tentando, mantendo alguma base, alguma coisa. Eu falei, não, preciso sair. Então aquilo ali foi um momento de tomada de decisão de, cara, não tem segurança nenhuma nisso. Eu tô saindo com um mês e meio de dinheiro na conta e não tem quem me dê. Mas vamos em frente. Aí as uhum, coisas se abriram. Então, assim, por que que as pessoas, sendo mais objetivo agora, por que que as pessoas não fazem, nem todo mundo faz? Porque são enfrentamentos de medo. E é muito difícil enfrentar o medo. É muito mais fácil. Quantas pessoas não estão ouvindo a gente que estão em relacionamentos, em casamentos desgastados, mas estão se mantendo ali por medo do que vai acontecer amanhã, de como que eu vou ser, o que que vão falar de mim? A mesma coisa no trabalho. E as escolhas são duras mesmo, e é difícil. Não tô desqualificando quem tome outras decisões, porque é difícil sim. mesmo. O terceiro setor cresceu enormemente no nosso país, né? Na verdade, a gente vê uma tradição disso fora do Brasil, tal, mas antes, né, quando você fala ONG, as pessoas ficam meio ressabiadas com o perfil de ONG. Mas a verdade é que com a chegada do ESG, assim, o fortalecimento daquilo que se trabalha com o ESG, ou se preferir aqui com a separação, né, de sustentabilidade, responsabilidade social, esse crescimento, esse fortalecimento levou as empresas a virarem o seu olhar para essas dimensões e profissionalizar isso. Tanto é que a tua empresa, né, é uma empresa orientada a estratégias de ESG, né, a suporte das empresas do que estão no direcionamento de ESG, né? Perfeito, é exatamente isso. Assim, são tanto o terceiro setor quanto a sustentabilidade, são dois mercados, embora o terceiro setor esteja tecnicamente um pouco dentro da sustentabilidade, mas dá para falar separadamente, são dois setores que eles estão em formação. Então você pega, por exemplo, e isso é um outro dificultador para quem quer trabalhar com isso, que você pega uma pessoa que ela quer ser advogada, Hum, ela sabe o que ela vai fazer. Que você quer ser advogado, você vai fazer o quê? Você vai estudar aí no Rio de Janeiro, você vai estudar. Aí não, né? Que você não está no Rio. Às vezes lá no Rio de Janeiro você vai estudar na UERJ, aqui em São Paulo você vai tentar estudar na USP, né, que são as melhores. Se você não conseguir, você vai tentar estudar em outras faculdades. Depois você vai para um escritório de advocacia. E nesse escritório você vai crescer, você vai fazer o seu escritório, você vai para ser corporativo ali, vai trabalhar na Johnson Johnson. É mais ou menos isso, assim, a tua profissão e a tua formação estão traçadas. Mercados mais novos, como terceiro setor, sustentabilidade, eles não têm esse caminho traçado ainda. Então, por exemplo, quem quer. Hoje é uma pergunta que eu respondo quase diariamente no LinkedIn: qual curso eu faço sobre sustentabilidade? Cara, não vai ter uma resposta. Você não vai pegar assim, vai na USP que você vai sair, pô, especialista em sustentabilidade e as empresas vão te contratar. É um mercado em formação. Só que é um mercado, como você bem falou, ele vai crescer porque ele tem que crescer. Porque a gente tem questões sociais e ambientais, tem crises sociais e ambientais que já estão contratadas para os próximos 10, 20 anos. Então, olha. existe a necessidade de uma adaptação global. E essa necessidade de adaptação ela vai gerar oportunidades para quem estiver trabalhando nessas áreas. Então, são mercados que estão em franco crescimento. Não tem como voltar para trás. É igual inteligência artificial. Não volta para trás. Não tem como voltar para trás. É o futuro. Agora você tocou num assunto que eu acho que traz assim um pouco de elementos de que a gente traz de vez em quando aqui no programa, e coincidentemente é um pouco na área que você atua, quando a gente fala de crises, né? Você acabou de falar, ó, já tem algumas crises aí no radar. Eu acredito que estejam relacionadas ao meio ambiente, que é o que mais a gente discute atualmente, né? É, e como tem oportunidade de crescimento, o que que você vê, no ambiente corporativo relacionado à sustentabilidade, para gerenciamento de crise nos próximos anos, então? Tá bom. Vamos lá, vou falar de um dos aspectos de crise que a gente vai ter, que é a crise climática, que essa não tem o que fazer, essa já está É, contratada. A gente tinha uma perspectiva de aumento da temperatura global que a gente já bateu, a gente vai ter muito problema com isso, não tem o que fazer. Isso porque o boleto da temperatura global ele chega atrasado.
Então, o que a gente está lançando hoje, ele vai bater lá na frente. A crise que a gente está tendo hoje é lá de trás ainda. Mas você pega nesse contexto, então pega num contexto de aumento de temperatura global. Esse contexto, ele vai forçar um crescimento da regulação, um crescimento regulatório. O que isso quer dizer? Imagina o seguinte, se você era uma empresa listada em bolsa do Brasil 15 anos atrás, você não tinha nenhum tipo de obrigação frente à sustentabilidade. Uhum. Zero, não tinha. A partir da resolução CVM 193, que ela foi uma resolução de 2023, as empresas de capital aberto, as empresas listadas na bolsa, elas passam a ser obrigadas a emitir relatório de sustentabilidade padronizado a partir de 2027. Então você já não tem o que fazer sobre isso. A União Europeia, ela tem uma série de diretivas. A União Europeia, ela quer alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Então ela tem uma série de regulações para chegar nisso. É para não ficar muito no técnico aqui. Isso vai exigir que empresas brasileiras que vendem para a União Europeia se adequem. Que eu Uhum. estou querendo dizer? Existe um ecossistema, existe um mercado que ele está em franco crescimento, porque a gente está em um mundo em crise, e que ele vai obrigar, principalmente pela via regulatória, pela via da obrigação, que as empresas se adequem, se adaptem. E como que isso vai acontecer? Com contratação de consultorias, isso vai acontecer com contratação de profissionais, isso vai acontecer com uma série de contratações que as empresas vão precisar fazer para lidar com esse novo mundo. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava 15 dias atrás com o pessoal da GM. A GM, a Hum. partir de 2035, ela não produz mais veículo a combustão. Não Hum. produz. Você não vai comprar um veículo GM em 2036 que não seja elétrico. Como que a GM vai chegar nisso? Vai precisar de gente. Por quê? Porque ela precisa alcançar a neutralidade de carbono, porque a União Europeia quer alcançar a neutralidade de carbono e por aí vai. Então a gente vive num momento em que as empresas vão precisar se adaptar. Vão Hum. precisar. Não é coisa assim, mas o pessoal. Pô, é plantar vamos plantar 100 pés de árvore, mas não é essa a questão. A questão é muito mais estrutural, porque a gente está destruindo o mundo. Então, esse é o momento que a gente está e esse é onde a gente precisa chegar. Agora você está nesse setor há um bom tempo. Quais são os desafios na sua experiência, os desafios que as empresas enfrentam, ou talvez a perspectiva seja assim, para você que trabalha nesse segmento, quais são os desafios que você vê as empresas e os profissionais tendo diante de si com tantas exigências, com o pouco que se sabe de tudo isso, talvez com uma certa moda de ESG, né? Isso não estou falando de você, mas estou falando que tem muitas empresas que utilizam a sigla, que fazem, mas estão engatinhando em seus processos. Quais são os desafios que você vê na sua experiência? Tá, você imagina o seguinte: a gente está no momento em que a gente tem uma urgência de ação, é uma Hum. urgência que a gente tem de ação. Só que apesar dessa urgência, e essa urgência de ação, ela tem um aspecto que é perverso, que é o seguinte: a gente não está vendo a coisa vindo. A gente não está vendo a coisa vindo. Você imagina o seguinte: vamos voltar no tempo, quem está ouvindo a gente, janeiro de 2020. Fevereiro de 2020. A pessoa estava onde? A pessoa gosta de carnaval, ela estava no carnaval. Fevereiro de 2020. Estava lá, o carnaval estava no carnaval. Beleza. O vírus estava vindo. O vírus estava embarcando num avião na Itália, sei lá onde, para vir para cá. O vírus estava vindo em fevereiro de 2020. Só que a gente não via a coisa vindo. O Covid foi um problema que a gente viu quando estourou. Quando estourou, virou urgência. Quando virou urgência, fecha tudo e vamos todo mundo focar. As questões climáticas, por exemplo, é a mesma coisa. Elas vão se manifestando, elas vão, beleza, tem enchente, tem não sei o que, elas vão se manifestando, mas vai haver um momento em que, se a gente não fizer o dever de casa, isso vai vir com uma magnitude que não é prevista. Ninguém sabe o que está Hum. acontecendo. Então, a gente, de um lado, a gente tem uma urgência que talvez a gente nunca tenha visto como humanidade. Essas questões Uhum. ESG, elas hoje geram um nível de urgência que a gente nunca viu numa escala global, que a gente nunca se uniu para resolver nada globalmente de forma consistente. Mas, ao mesmo tempo, esse é o contexto, beleza? A gente tem um contexto de urgência, a gente tem um contexto extremamente grave. Só que aí a gente traz isso para a realidade das empresas. E qual que é a realidade das empresas? Ponto um, as empresas elas estão mais focadas na urgência do que em questões de longo prazo. Então, assim, ó, a empresa ela tem que resolver a meta de venda. A meta dos Hum. executivos e executivas ela é anual, o bônus é anual.
Então, existe em todo o mercado corporativo um estímulo muito significativo para você resolver o hoje, para você resolver a urgência, para você resolver o bônus anual e a lucratividade do trimestre. Então, existe uma lógica de você olhar para o que é urgente e visivelmente urgente, que quando a gente fala de questões ESG, elas não são visivelmente urgentes ainda, visivelmente ainda não são, como o Covid lá em fevereiro de 2020 no Brasil, que não era visivelmente urgente. Ponto dois, a gente ainda tem lideranças que são de uma geração que não aprendeu sustentabilidade durante seu processo Uhum. formativo. Então, se hoje qualquer menino ou menina que está na escola, na creche, já começa a aprender o que que é reciclagem, o que que é reuso, o que que é economia circular, as lideranças das empresas hoje, elas não tiveram essa formação. Então, não existe informação ainda suficiente em muitas das lideranças. E existe um terceiro ponto que é também inerente da questão corporativa, que é o orçamento anual. Então você vai Uhum. agora, você vai projetar o que você vai executar pelos próximos 12 meses. Então, se agora se em janeiro do ano que vem se entende uma urgência de executar alguma coisa ligada à questão climática, ou você remaneja o orçamento, que é muito lento, ou você tem que esperar o orçamento do ano para no ano seguinte executar. Então, o que eu quero dizer? Existe uma urgência, mas existe uma lógica corporativa que ainda é muito lenta na resposta dessa urgência. O que que aconteceu? O que que acontece quando o corporativo tem que fazer uma resposta rápida? É igual ao Covid. Aí Hum. vira uma urgência, todo mundo se volta para isso, e você tem doação recorde, ou quando tem uma tragédia. Vai ter daqui a pouco, né, que vai ter chuva de verão, vai ter uma tragédia e todo mundo se volta para aquilo. É, E aí já depois. não deixa de ter, né? A gente tem aí incêndios, né? Que a gente teve morte, destruição de plantas, de animais aí que, né, que nós temos da nossa fauna, que já estão em sacrifício, com falta de alimentação. Se não morreu queimado, a alimentação já ficou escassa. E sim, você lembrou aí, em maio a gente teve as chuvas no Rio Grande do Sul, mas a gente tem outros exemplos, né? Os furacões no norte lá nos Estados Unidos. Então, assim, essa conta já chegou. Mas ouvindo você falar, você sabe que a sensação que eu tenho, às vezes, é que quem trabalha com isso, no lado do empreendedorismo social, que é o seu caso, a pessoa tem a sensação de que ela está enxugando gelo. Você falou que você estava conversando com executivos da GM, com certeza estavam ali ouvindo você para como podemos melhorar, fazer transições e etc. Mas eu não sei se aí a gente volta num lugar que é, vamos dizer assim, o seu contexto que é mais privilegiado, ou se isso é uma realidade das consultorias que trabalham no teu nicho, ou a gente ainda tem muito a evoluir, ou você tem a sensação de que ainda está enxugando gelo. Como é que é isso para você? Bom, acho que o primeiro ponto é que quem decide trabalhar numa carreira com impacto, botando o impacto ali como algo muito relevante, a primeira coisa tem que entender que tem que ter paciência, que vai ter que trabalhar com mudança de cultura. E Uhum. mudança de cultura demora tempo e talvez você sequer veja a realização que você gostaria. A mudança de cultura ela é muito lenta e ela vai se processando no dia a dia, reunião a reunião, em pequenas vitórias. Então, assim, se alguém quer trabalhar com isso ou quer trabalhar com impacto, fazer, eu vou ver essa coisa acontecer, eu vou fazer, eu quero mudar, eu vou mudar tudo. Cara, não vai, porque existe um contexto cultural que você vai ter que mudar pouco a pouco. Então, isso assim, se existe um fato nisso, é que trabalhar com mudança de cultura existe muita resiliência, existe muita resiliência. Por isso que, usualmente, quem está há muito tempo trabalhando no ecossistema de impacto é uma pessoa. Esse relato ele é muito constante, é uma pessoa que teve um chamado para isso. Uhum. E é uma coisa que é até difícil de escrever, mas é um belo dia você entende que aquilo é muito relevante, você decide dedicar a sua vida para aquilo, assim. Porque tem que ser um chamado mesmo. Porque se você vai nessa como uma oportunidade de negócios, ou assim, não, eu quero ganhar um super salário, então eu vou para isso. Na terceira frustração que você tiver, você sai dessa, porque mudança de cultura desgasta, demora. Agora, em médio e longo prazo, você vai vendo pequenas vitórias. Por exemplo, é isso. A GM quer vai deixar de fazer veículo a combustão em 2035. Certamente isso foi muito trabalho de quem está lá, de pessoas que estão lá, de consultores e consultoras que ajudaram para conseguir colocar isso na estratégia. É, é isso. Resiliência para mudança de cultura, resultado em médio e longo prazo e uma certa noção de missão, porque senão você não atura o curto prazo. Como você não desanimou?
Foi essa fórmula que você acabou de dizer. Você me comentou que você teve uma reflexão quando você quebrou, que você estava lá no olho do furacão da sua dificuldade, e que você olhou e pensou, por que que eu não posso trabalhar com o que eu gosto? O que que não te desanimou na sua jornada? Cara, eu acho que essas pequenas vitórias, elas nutrem. Por exemplo, eu vou ir numa empresa e você entender que a empresa tem uma pessoa legal, que está querendo fazer uma coisa legal, que consegue mudar alguma coisa na estratégia, que consegue inserir um elemento novo, que consegue ajudar uma descarbonização ali específica. E daqui a pouco sai um regulatório, por exemplo, a CVM 193 que saiu, Uhum, que vai obrigar relatório de sustentabilidade das empresas de capital aberto até 2027. Agora a gente está no momento de regulação no mercado de carbono, que é uma outra vitória. A lei de licitações vai passar a ter critérios ESG para contratações do governo. São pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias elas precisam realizar no dia a dia. Porque se você esperar o momento em que você vai sair para correr aqui na orla na margem do Rio Tietê e ele vai estar limpo, aí eu possivelmente não vou ver isso no meu tempo de vida. Eu vivo mais uns 60 anos, eu acho que eu não vejo o Tietê limpo. Mas eu vou ajudar a construir as estruturas, talvez o meu neto consiga nadar no Tietê e tá tudo bem. Vai nadar feliz. super entendo. Agora, você tem uma atuação forte no LinkedIn, né? Eu vejo você trazendo assuntos do ESG para educar. Eu mesma sou uma que olho bastante o teu conteúdo porque eu vou aprendendo com aquilo ali. É, de uma maneira geral, isso que você traz tem coisas que são relacionadas às ODS. Outro dia eu estava vendo que agora foram acrescentadas 3 ODS, né, nos objetivos da ONU. Então, assim, existe uma evolução. De uma certa maneira, se evolui. E no seu caso, o seu conteúdo parece que você abraçou ali a missão de estar ensinando para a gente os fatos relevantes, a importância do SG, como é que ele transforma, né? Como é que as diretrizes, como é que as ações ligadas a essas 3 siglas, elas impactam o nosso dia a dia. Você, você já tinha direcionado para isso mesmo? Você é top voice, você quis, você desenhou isso estrategicamente? Como é que você desenrolou isso lá na tua rede social? Eu vou começar respondendo pelo final da sua pergunta. Não, não desenhei nada estrategicamente. Mas qual que é a história? Eu acho que esse ecossistema de pessoas que trabalham com impacto positivo, ele é um ecossistema muito amplo. Então você vai ter pessoas com talentos muito diversos. E dependendo do talento dessa pessoa, ela vai ter um tipo de atuação, ela vai ter um viés de atuação. Você tem muita gente que trabalha nisso que são pessoas acadêmicas. Pessoas que têm um talento acadêmico muito grande. As pessoas fazem estudos de médio e longo prazo, estatísticas, etc. E soltam isso, e isso vai ajudando a fazer políticas públicas, por exemplo. Tem muita gente do direito. Então, são pessoas que conseguem ajudar a fazer o que a gente chama de advocacy, né? Que é a incidência em políticas Uhum, públicas, escrever melhores leis, etc. Eu sou um cara que eu tenho e sempre tive um talento de comunicação, seja comunicação para muitas pessoas, seja comunicação para ensinar alguma coisa, isso eu tenho facilidade. E quando eu fui ao LinkedIn pela primeira vez, foi um pouco com uma intenção de eu vou buscar me colocar aqui no mercado, eu vou buscar colocar minha persona, minha cara aqui para as pessoas saberem quem eu sou. E eu acho que organicamente, por essa trajetória, por esses talentos que eu tenho e todo mundo tem os seus, o meu caminho foi o de tentar comunicar conceitos que eu tinha aprendido e estudado de uma forma simples para as pessoas. E só que não foi uma coisa planejada, assim, foi uma coisa, fiz um post, foi muito bem, fiz outro post, foi muito bem, as pessoas começaram a falar, com você escrevendo eu consigo entender. E é difícil uhum. entender, porque é um assunto muito de nicho, né? Aqui eu até entrei um pouco em aquecimento e tal, mas dá para ir muito profundo nisso e fica muito chato, porque é muito técnico. E as pessoas começaram a me dar esse feedback, cara, você comunicando eu consigo entender bem. Quando você escreve, eu entendo. Eu leio até o final e entendo. Bom, legal. Tá bom, eu tenho prazer de ouvir que as pessoas entendem, então eu fui me aprofundando nisso e aí fui construindo assim esse conteúdo e deu super certo.
Ah, entendi. Não, é porque publicidade, dar publicidade às informações é um dos principais elementos para educar, né? E eu vejo que você se preocupa ali em trazer o conteúdo do mais mastigado possível e também através de desenhos, algumas imagens, né? Que trazem, que traduzem bastante os conceitos também. Perfeito, é isso. É como que eu consigo fazer com que um conhecimento que é um pouco técnico e não é tão simples chegue à maior quantidade possível de pessoas e de uma forma simples. Então, por exemplo, aquecimento global. Aquecimento global, talvez alguém que esteja ouvindo esse termo vai falar, cara, o que é aquecimento global? Aquecimento global é simples, a humanidade não pode aquecer a Terra mais de 2 graus, a gente já aqueceu 1,5 graus, jogando gás do efeito estufa como gás carbônico para cima, a partir da queima de combustível fóssil. Queima petróleo, acelera o carro, queima petróleo, joga gás carbônico para cima, aquece a Terra, a gente não pode aquecer mais de 2 graus. É isso. Então, tentar simplificar. Talvez algum acadêmico morra com alguma coisa que eu fale, mas eu tento ser o mais fiel possível sem perder a qualidade de comunicação. Não, eu até percebi que você tem uma rede boa, assim, de pessoas conectadas a você que também tentam traduzir isso. Tem uma coisa na sua fala que me chama atenção. Eu comecei o nosso bate-papo falando de propósito, mas eu percebo que você fala impacto positivo, né? Traduz para nós o que é o impacto positivo. O que que você considera, então, uma atividade de impacto positivo? Tá? É que eu evito falar em propósito, porque propósito todo trabalho tem. Algum Uhum, propósito tem. Todo trabalho ele se propõe a algo. Então ele tem um propósito. Então eu evito propósito, que foi um termo que ficou um pouco. Alguns termos eles vão sendo muito usados, eles vão ficando um pouco desgastados de significados, assim, eles vão sendo super utilizados. Então, o propósito eu evito. Eu gosto mais do impacto positivo ou impacto socioambiental positivo. Mas aqui, como é uma mídia falada, para não perder muito tempo de fala, aqui eu vou impacto positivo. O que que é o impacto positivo? É uma atividade profissional em que a externalidade positiva dessa atividade, seja para uma pessoa ou seja para o mundo, seja a prioridade dessa atividade profissional. Então, eu uhum, vou dar um exemplo. Uma pessoa que. Por quê? Porque toda profissão tem impacto. Toda profissão tem impacto. A pessoa que pô, trabalha no jurídico de uma empresa de cigarros, a pessoa tem impacto. Provavelmente um impacto negativo para muitas pessoas, mas existe um impacto. Então é importante qualificar o impacto positivo, porque impacto qualquer profissão tem, e que esse impacto positivo, uma carreira de impacto, é aquela em que esse impacto vai ser a prioridade. E aí eu vou dar um outro exemplo. Vamos pegar uma pessoa aqui que ela resolveu abrir uma loja de plantas. Essa pessoa, ou uma lanchonete, pronto, a pessoa resolveu, como eu já tive, essa pessoa resolveu abrir uma lanchonete. Essa lanchonete, ela tem como objetivo principal o quê? Geração de lucro. Muito, acredito que muito provavelmente seria uma geração de lucro. O impacto positivo que talvez essa lanchonete possa vir a gerar é para uma lanchonete de orgânicos. Então hum, ela melhora a saúde de quem come. Não é fast food, é um orgânico, então melhora a saúde. A prioridade dessa pessoa provavelmente é uma prioridade de lucro. Pode ser uma prioridade de lucro, está tudo certo, é um comércio. E uhum. associado a isso tem uma intenção ali de gerar um impacto positivo em quem consome. Quando você fala de uma carreira voltada para impacto, é uma carreira em que a prioridade é gerar um impacto positivo. Essa é a prioridade. Esse é o ponto um. Cara, o que que é o ponto mais crítico da minha carreira hoje? Que se você tirar isso, ela passa a fazer sentido, para de fazer sentido, é que ela gera um impacto positivo para pessoas e para o mundo. Então, quando eu digo carreira com impacto, eu digo uma Uhum. carreira em que a externalidade positiva é a prioridade da tomada de decisão de carreira de quem está nela. E você vê isso tomando corpo no Brasil? Você vê alguma região do mundo onde isso é mais desenvolvido, é mais claro? Tem vamos dizer assim, um futuro que já está se desenhando no presente? Quando eu me formei em 2000, eu formei na escola em 2003, faculdade em 2008. Era muito raro que alguém tomasse uma decisão de carreira visando impacto positivo. Isso era muito raro. Como eu me formei em jornalismo, eu não lembro de ninguém do meu ano, ninguém do meu período, incluindo eu,
que falasse assim: isso aqui me preenche, isso aqui me dá propósito, isso aqui me gera um impacto positivo para o mundo, então eu vou para cá. Era muito mais assim: eu vou fazer isso porque isso aqui tem um mercado bom, aqui está pagando bem, ali Hum, está pagando mal, e não estou qualificando, ninguém é melhor do que ninguém. Só estou dizendo que eu não lembro disso 20 anos atrás, 15 anos atrás, com essa força. Hoje eu converso com muitas pessoas jovens que querem, principalmente pelo LinkedIn, a gente se conecta, e essas pessoas elas querem colocar esse impacto e esse propósito como prioritários na tomada de decisão de carreira. Então eu acho que tem uma questão geracional, não sou especialista em geração, mas eu acho que tem uma questão geracional que hum. aponta que gerações novas elas consideram isso mais relevante do que a minha geração considerava. Então, acho que tem uma questão geracional que me deixa com bastante esperança. Existem estudos que dão conta que a decisão de consumo de gerações mais novas ela é uma decisão de consumo que leva em conta também fatores que a minha geração não levava, né? Então, a minha geração, vamos lá, a geração do meu pai, como é que era a tomada de decisão? Era um viés de tomada de decisão de consumo que era preço. Era, vamos lá, preço e qualidade. Eu quero preço e qualidade, eu quero o máximo pelo mínimo. A minha geração, ela já traz uma coisa que é assim, eu quero o máximo pelo mínimo que não faça mal para mim. Então eu quero, sei lá, o meu pai provavelmente ele queria uma promoção no McDonald's super barata, ele ia ficar muito feliz de comer. Eu queria a Certo. promoção no McDonald's super barata, orgânica, que não fosse que a carne fosse orgânica e tal, que fosse fazer bem para mim. E eu acho que a gente tem uma nova geração que é eu quero o máximo da qualidade pelo mínimo do preço, que não faça mal para mim e que beneficie o mundo. Então, acho que tem um olhar de consumo que é muito mais amplo, que aí você vai pegar no primeiro dos pilares, que não vai ter como eu ter o máximo pelo mínimo. Eu tenho que ter, de uma forma razoável, algo que não me prejudique e que não prejudique toda a cadeia. Então, eu consigo ver uma questão geracional. E eu acho que a gente vai viver nos próximos 10 anos uma mudança das lideranças. Hoje as lideranças elas são de uma geração ainda anterior à minha. É. Eu acho que daqui a pouco a minha geração ela começa a chegar nos cargos de liderança e ela vai trazer a sustentabilidade para a pauta. E quando a liderança traz, não tem o que fazer. A sustentabilidade tem que entrar na pauta. É incrível, né? Como esse tipo de assunto ele ainda encontra barreiras, né? Eu vejo quando a gente falando aqui de sustentabilidade, mas eu pego muito a parte de responsabilidade social, quando tem que comentar algumas coisas em alguns projetos de comunicação que eu faço, e responsabilidade social, diversidade e inclusão, então, nossa, é uma luta, sabe? Assim, fala-se muito e no dia a dia você vê a dificuldade de aplicação. Ou, tipo, vamos deixar para lá, porque realmente é muito difícil para a gente fazer, né? Por isso eu perguntei para você o que que te anima, o que que te leva para frente na tua área, porque é, a gente encontra esse tipo de situação, né? Vamos discutir, vamos fazer manual, vamos contratar, mas a prática, o dia a dia já não é tão easy, né? Não é tão fácil assim, né? É sim, é isso, porque você tem ainda lideranças que não têm total entendimento do tema, ainda não é uma prioridade, não dialoga com uma urgência imediata, é um pouco de tudo que a gente trouxe aqui, assim, a gente ainda não está falando de uma urgência, mas em breve a gente vai estar, infelizmente. Em breve a gente vai estar, porque a gente tem muito problema contratado aí pela frente, tem muita coisa para É. ver. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse de empreendedor para empreendedor. Deixar aqui uma palavra, uma recomendação, né, para quem está entrando nesse caminho agora de empreendedor social, que não seja de uma maneira romantizada, porque eu acho que não é, mas que recomendações o Marcos teria para dar para os colegas que estão chegando agora, ou então para os profissionais das empresas que estão atuando nessas frentes em que são consideradas aí áreas em desenvolvimento, né? Que recomendações você teria para que eles não desanimem, para que eles olhem adiante, peguem essas tarefas, essas diretrizes em suas mãos de uma forma responsável, para que eles possam tocar isso sem desanimar? Primeira recomendação bem parcial, comprem o meu livro, do zero ao menos 1 milhão, o que aprendi empreendendo e quebrando, tá na Amazon, só jogar lá.
do zero ao menos 1 milhão. Você vai achar lá o livro. Então, a primeira recomendação, lê meu livro para aprender o que não fazer quando for empreender. E em segundo lugar, ter essa clareza de que se você está procurando trabalhar com impacto socioambiental positivo, você quer que seja uma prioridade na sua carreira, você está automaticamente trabalhando com mudança de cultura. E quando você está trabalhando com mudança de cultura, você precisa ter resiliência e paciência, porque os grandes resultados estão no longo prazo. Então, se você quer trabalhar com um projeto de carbonização, se você quer fazer uma ONG, seja lá o que diversidade, equidade e inclusão, você não vai conseguir os resultados do dia para a noite. Eles vão exigir muito trabalho, muita articulação, muita conversa, muita educação, muito conhecimento. Mas se é isso que te move, eu posso dizer que existe um poste de ouro no fim do arco-íris, que é possível viver isso, viver bem financeiramente, ser feliz, tudo junto. Não é ser feliz todo dia, o dia todo, mas ter um sentimento de felicidade permanente com as escolhas, basicamente. Não, sensacional. Olha, você sabe que eu estou curiosa para ler seu livro, né? Apesar de que você compartilhou ele comigo, eu não li tudo, porque não tinha condição de ler naquele momento, mas estou curiosa, vou lá na Amazon dar uma espiada nele. Recomendo aí, então, reforçando o que ele falou. Mas eu também, gente, vou recomendar vocês seguirem ele no LinkedIn, viu? A pauta que ele traz é muito esclarecedora e ajuda a gente a ter uma visão crítica com relação à sustentabilidade. Quando a gente aprende, quando a gente, de fato, alguém se dispõe a explicar para a gente, traz números, traz dados, a gente quebra a barreira do preconceito. A gente começa a olhar para essa dimensão da vida de uma outra maneira. E eu, assim, eu estou aprendendo muito com o Marcos, com o conteúdo dele, recomendo para vocês também. É isso, quero ver vocês lá, ó. A Amazon, do zero ao menos 1 milhão, o que aprendi em empreender. Bota do zero ao menos 1 milhão, que só tem o meu, que ninguém fala de tragédia, só eu falo de tragédia. Então bota lá do zero ao menos 1 milhão e bota Marcos Pinheiro no LinkedIn também, me dá um oi lá que a gente conversa. Marcos, quero te agradecer muitíssimo a presença aqui com a gente, esses minutos que você veio contar um pouco da sua história, trazer um pouco aí da sua área de trabalho, de atuação, né? Essa nova dimensão, eu acredito que é uma nova onda de trabalho nossa, né? O ser humano se expande de maneiras diversas e trabalhar no impacto, com um impacto positivo também é uma dessas dimensões, então quero te agradecer muito a presença. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui. A gente já deu um pouco de recomendação no LinkedIn do Marcos. Eu vou deixar aqui na descrição também. O meu LinkedIn também está aberto para vocês, para mandarem sugestão, para mandarem sugestão de pessoas para entrevistar, pautas que vocês queiram ver aqui. É inesgotável. Mas o mais importante é que ele causa impacto, que ele ajuda vocês a pensarem o mundo corporativo sob óticas distintas. Mais uma vez, o meu muito obrigada. Se você gostou desse conteúdo aqui, compartilha com outros profissionais. Vai ajudar o Marcos a expandir a rede dele, levar a mensagem dele para outras pessoas. Vai ajudar o nosso programa também a expandir. Vocês sabem como ajuda isso no engajamento, né? E a gente quer levar essa mensagem da comunicação e como é que ela transforma o mundo corporativo e nos beneficia a todos. Então, meu muito obrigada e até o próximo Papo de Gente.